Olá, turma, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar, nessa aula sobre o cálculo da rescisão, de um contrato de trabalho, então, de uma rescisão contratual. Como é feito esse cálculo? Isso é de grande importância, para o setor de recursos humanos, que precisa aí desses dados quando há, uma rescisão. E aí, o primeiro ponto mais importante aí definirmos, se é uma dispensa por justa causa ou sem justa causa, ou se é um pedido de demissão, ou se há um acordo aí, agora com a reforma trabalhista. Então, nós precisamos aí fazer esse cálculo, essa verificação aí com relação aos direitos, do colaborador, tudo bem? Então, ao contratar aí um empregado, sempre é bom, a verificação, o cumprimento, de diversas obrigações, principalmente aí as obrigações trabalhistas, previdenciárias, Então, vejam só, isso com o intuito, de nós evitarmos aí futuros problemas, não é verdade? Então, nós devemos aí, como setor de recursos humanos, estar sempre atentos a essas questões, de cálculos, de formas de rescisão, entendermos como isso funciona, tudo bem? Então, vamos lá, É importante aí também, então, primeiro ponto, nós sabemos diferenciar o que é demissão e o que é dispensa, Então, no direito, nós utilizamos aí o termo dispensa quando há realmente a rescisão contratual daquele empregado, sendo de duas formas, ou por justa causa ou sem justa causa. Então, nós chamamos de dispensa. Enquanto demissão, o ato unilateral pelo qual aí, o próprio empregado, o próprio colaborador, ele pede para sair, ou ele arrumou um outro serviço, ou ele não tem mais interesse em continuar, nesse serviço que ele está. Então, há essa possibilidade, do pedido de demissão. Então, aí, o termo demissão, nós utilizamos bem mesmo no direito, em razão aí de um pedido unilateral, tá certo? E uma outra questão importante que nós precisamos entender é a questão da dispensa por justa causa e a dispensa sem justa causa. Então, há uma diferenciação também que nós precisamos compreender, tá certo? Então, vejam só, com relação, à dispensa por justa causa, nós precisamos entender que há que se verificar algumas situações, algumas hipóteses, Enquanto a sem justa causa é aquela em que simplesmente o empregador não quer mais os serviços daquele colaborador, daquele empregado, Ou por algum motivo que não seja um motivo muito grave, Um motivo aí mais relevante, mas não é mais do seu interesse, Então, no caso, ele pode fazer aí essa demissão sem justa causa, simplesmente demitir, porque não há mais interesse para a empresa, para a empregadora de continuar com aquele colaborador, com aquele empregado, tá? Então, vejam só, quando então nós falamos em sem justa causa, é aquela dispensa sem um motivo aparente, dispensou sem justa causa, e aí não precisa então de ter um motivo, enquanto que na dispensa por justa causa, nós vamos ver que tem um artigo específico na CLT, o artigo 482, que ele vai ali constar todas as hipóteses inerentes à justa causa. E agora com a reforma nós tivemos o acréscimo de que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então vejam só, quais são essas situações, É ato de improbidade. Então, quando aquele funcionário é desonesto, o empregador percebe, que está tendo uma diferença ali nas finanças, está tendo um furto ali, então é uma situação, incontinência de conduta, ou
mesmo aí um mau procedimento, aí mais voltado à questão também, né, da moralidade, então atos imorais, né, entra aqui até a questão do assédio, né, por parte do empregado, por exemplo, a outros funcionários, a outros colegas, seria uma situação. Negociação habitual no ambiente de trabalho sem permissão do empregador, então é aquele empregado, né, que sempre está tentando lá fazer algum tipo de negociata ou mesmo levando produtos para vender na empresa sem nenhuma autorização da empresa, né? Então isso também é um outro ponto aí que configura a justa causa. Uma condenação criminal desse empregado, né, transitada em julgado, tem que ter a decisão, né, exceto quando a execução da pena for suspensa. Então, se suspendeu aí a pena, daí nesse caso não configura, né? Nesse caso, não há ainda justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia, né? Desídia quer dizer preguiça, não faz direito, não tá nem aí, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, isso também é importante, né? Então vamos supor que a empresa tem ali alguma receita, né? Ou mesmo algumas questões que não podem ser aí levadas a público, né? Por questões até sigilosas, e aí esse empregado leva, então isso também configura a justa causa. Ato de indisciplina ou de insubordinação, então não aceita, né, nenhuma orientação do empregador, né? Então nesse caso aí também configura justa causa. Abandono de emprego, né? Então ficar aí mais de 30 dias consecutivos, né, com faltas injustificadas. Então isso também o TST, já o Tribunal Superior do Trabalho, já determinou a configuração aí da falta, né, da falta grave. Praticar em serviço ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas. Então aquele empregado que acaba aí entrando em confronto com o empregador, brigando de fato, né, com o empregador ou com outros colegas, então também é um fato importante. Prática constante de jogos de azar, né? Então durante ali o intervalo ou mesmo durante o serviço, né, fica jogando agora, né, jogando no celular, ou fica mesmo praticando outros jogos, né, baralho, concorrendo ali com dinheiro, isso não pode, né? Práticas de atos atentatórios à segurança nacional, devidamente comprovado em inquérito administrativo, né? Então esse aqui já numa ênfase maior, né? A nível aí mesmo de segurança nacional, então vejam, né, aqui é bem, mas tem que ser comprovado administrativamente, então tem que ter sido aberto inquérito, é mais complicada essa situação. E aí, com a reforma trabalhista, conforme eu falei para vocês, o que se acrescentou então foi aí um novo motivo para justa causa, né? A questão aí, por exemplo, daquele funcionário que perde a sua habilitação. Então ele é motorista e ele perde a carteira de motorista. Ou ele é advogado e ele tem cassado a sua inscrição, né? Então, mesma coisa o engenheiro e perde o CREA. Então, nessas situações aí, né, também vão configurar a justa causa, né, exceto, né, se aquele funcionário ele não agiu com dolo, né, se ele agiu ali com culpa, imperícia, imprudência, negligência, então ele não teve a intenção, aí nesse caso tem que ser provado e daí não configura justa causa. Mas foi uma situação inovadora aí trazida pela reforma trabalhista, certo? E aí, o que eu preciso avaliar, né, antes de qualquer dispensa aí por justa causa? Então é muito importante, né, essa questão da justa causa, ela determina aí que se tenham cuidados essenciais, né, para que não seja invalidada essa justa causa, inclusive na Justiça do Trabalho, né? Então quais são essas questões aí que precisam ser analisadas pelo setor de RH?
Primeiro, a gravidade da conduta e a proporcionalidade da punição. Então, qual foi a conduta? Realmente foi grave? Né? O que isso gera? Qual tipo de punição? Foi feita alguma advertência escrita, advertência verbal? Tem testemunha, né? A aplicação da pena deve ser imediata, né? Então, não adianta, por exemplo, ele cometeu aquele ato, o funcionário cometeu um determinado ato, e o empregador deixa para chamar a atenção ou para fazer advertência daqui um mês, daqui 15 dias. Não, tem que ser na hora. Ocorrida a conduta, já ali feita a aplicação da pena, né? Ou mesmo ali da advertência, né? E um outro detalhe importante é que não pode ter dupla punição. Ou seja, ele não pode ser punido duas vezes, né? Com duas advertências pelos mesmos motivos, por exemplo. Né? Então, deu uma advertência. Aí, nesse caso, se ele cometeu de novo, já cabe a justa causa. Você não vai adverti-lo novamente, tá? Então, isso aí é um ponto aí fundamental. Essa questão, então, dessa avaliação da gravidade é importantíssima, né? Para que o empregador ele não cometa, né? Ele mesmo não cause a reversão dessa justa causa posteriormente, tá? Então, isso aí é importantíssimo. O empregador, de um modo geral, então, né, ele vai ter aí que adotar, né, um critério, né, de averiguação aí, né, de realmente verificar qual é a gravidade daquela conduta, né? Então, e aí verificar qual a penalidade cabível, se é uma advertência, né, se essa advertência ela vai ser verbal ou se ela vai ser escrita, ou mesmo uma suspensão do contrato de trabalho, né? Então há essa necessidade, mas sempre aí com prudência e de não se aplicar a mesma penalidade duas vezes, tá? Pelo mesmo motivo. E a conduta aí que é praticada, se ela realmente for grave, né? Por exemplo, casos de furtos, né, na empresa, estou dando um exemplo, né? A justa causa ela pode ser, né, aplicada direto, sem mesmo aí ter tido uma advertência anterior, sem mesmo ter tido aí, né, uma graduação, um caminho aí, né, ou um critério, certo? Então é importante essa verificação e essa aplicação imediata da pena no caso da gravidade também, né? Não esperar aí um decurso de tempo grande para aplicar a pena, tá? E essa questão de não se aplicar em duplicidade também tem que ser sempre resguardado. E o que ocorre então, né? Vamos supor que nós já falamos disso, mas que a dispensa ela seja invalidada pela justiça, né? Então, o que vai acontecer? Se aquele empregado ele foi demitido com justa causa e aí ele entra com uma reclamação trabalhista e o juiz verifica que não houve ali a justa causa, o juiz vai determinar a reversão, né, da justa causa para sem justa causa. E aí, aquele ex-empregado, ex-colaborador, ele vai ter todos os direitos inerentes aí à rescisão, né, à dispensa sem justa causa, além de acréscimos aí, de multas, de acréscimos legais, juros, correção monetária, tá? Então tem que tomar muito cuidado, o setor de RH tem que ser muito responsável e muito cuidadoso nesse sentido, né? Porque aí no caso de um julgamento procedente de uma demanda aí, de uma reclamação trabalhista, né? Vai caber à empresa aí arcar com toda essa diferença, né? E, inclusive também o empregado ele vai ter direito aí, né, as guias, né, de seguro-desemprego, se caso já não esteja mais no prazo, ele vai ter que pagar uma indenização por isso, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Então verificar sempre aí, né, quais as circunstâncias que geraram aí a rescisão, né? Se houve uma atitude abusiva ou humilhante aí por parte do empregador também, isso pode ser revertido. Então, o empregador ele tem que ter um tato, um cuidado muito grande também, né, nessa questão aí, principalmente com relação ao dano moral face ao empregado, tá certo? Porque isso pode gerar, inclusive,
uma indenização por danos morais, não é verdade? Então, evitar, né, esse tipo de problema, né? E garantir sempre, né, os direitos aí do empregado, no afã, né, com a finalidade mesmo de se evitar aí problemas com a rescisão, certo? Então, o ideal, né, é que a empresa ela tenha um setor aí paralelo de jurídico, de advogados que possam estar auxiliando nesse sentido, isso é importante, né? Um setor também de contabilidade, né, no departamento pessoal, para que faça aí esse cálculo, né, dos direitos, para evitar mesmo uma futura ação trabalhista, né? E nós vamos ver que os direitos com relação a uma dispensa sem justa causa, eles são diversos, eles são diferentes de uma dispensa por justa causa, né? Então, uma mudança que a reforma trabalhista também trouxe, né, foi que a quitação das verbas rescisórias, elas devem ser feitas no prazo de 10 dias, tá? Do encerramento do contrato de trabalho. Pena até de pagamento de multa previsto lá no artigo 477, né, da CLT. E esse pagamento da multa geralmente é no valor de um salário do empregado, o último salário que ele tinha. Então é importante estarmos atentos aí a essa questão dos 10 dias de encerramento, tá? Na dispensa sem justa causa, o trabalhador ele vai receber saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário, né, se for aí ele trabalhou o ano inteiro ou proporcional, alguns meses que ele não tenha recebido ainda, multa de 40% do fundo de garantia, além do depósito, né, seguro-desemprego, então ele vai ter todos os direitos aí inerentes, né? Agora, se ele for demitido com justa causa, aí diferentemente, né, ele só vai ter direito ao saldo de salário e às férias vencidas. Então, se ele é demitido com justa causa, ele vai receber apenas saldo de salário e verba e férias vencidas, tá? Aí, nesse caso, ele não vai ter direito ao aviso prévio, não vai ter direito, né, às verbas proporcionais de férias, 13º, nada disso, tá? E nem mesmo, né, se houve a justa causa, ele também não tem direito ao seguro-desemprego e nem ao levantamento do seu fundo de garantia, e tampouco a multa de 40%, tá certo? Então, vamos lá. Com relação aqui, é importante nós ponderarmos, né, com relação ao cálculo. Eu disponibilizei para vocês também em apostila como que é feito o cálculo de cada um dos direitos, e aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, né, levando aí em consideração que o sem justa causa, ele vai ter mais direitos do que aquele que é dispensado com justa causa. Então, justa causa vai dar direito apenas ao saldo salarial e às férias vencidas, né? Mas como que é feito esse cálculo? Então, vejam só, com relação ao saldo salarial, a gente vai pegar o valor do salário mensal, dividir por 30, né, e multiplicar aí pelo número de dias trabalhados. Então, você vai saber qual é o saldo salarial daquele funcionário. Férias, né? Para encontrar o valor mensal das férias, você pega, divide por 12, né, o valor do salário, e acresce de 1/3, né? Então você vai, e aí a partir de você tendo esse valor por mês, né, você vai multiplicar aí pelos meses trabalhados. Se for, por exemplo, em um mês ele trabalhou mais de 15 dias, né? Então já considera-se um mês, tá? Isso é importante também. Com relação ao cálculo do 13º, mesma coisa. Vai ser integral se ele cumpriu 12 meses ali, não recebeu, né? E vai ser proporcional se ainda não recebeu nenhuma parcela, né? Ainda está por receber, então também tem que fazer o proporcional, né? Dividir por 12 meses, chegar ao valor de um mês e aí multiplicar pelos meses que ele teria direito, né? Então ali, ele trabalhou 6 meses, 7 meses, então multiplicar por esses meses, né? O aviso prévio.
Com relação ao aviso prévio, eu até trouxe no finalzinho da aula para vocês também a diferenciação do aviso prévio trabalhado e do aviso prévio indenizado, né? Então, o aviso prévio vai ser 1 mês de salário, né, a título aí de indenização, se o trabalhador for embora imediatamente, ou seja, aquele empregador não tem mais interesse que ele continue ali, né? Então, nesse caso, já fala, olha, você está dispensado a partir de hoje, não precisa mais vir. Então, nesse caso, ele vai arcar com uma indenização no valor de um salário, certo? Agora, se o funcionário ele permanecer no emprego, né, ou que aí no interesse do empregador por mais um mês, aí nesse caso ele vai receber o salário normal, só que ele vai trabalhar menos tempo, que a gente vai ver, tá? Com relação ao banco de horas, é importante também, né, a gente falar o seguinte, que se tiver aí um saldo positivo, vamos supor que aquele funcionário ele tinha um saldo de banco de horas. Então, nesse caso, né, esse banco de horas vai ser calculado como horas extraordinárias. Ele vai receber em cima dessas horas extraordinárias, tá? O fundo de garantia, que nós vamos ter aí a multa de igual a 40% do montante, né, de todos os depósitos, que durante os depósitos realizados durante o trabalho, né, durante o contrato de trabalho, certo? Então, tem a multa de 40% e, no caso, as guias para ele, para o seguro-desemprego. Então, vejam só, nós falamos aí no geral, né, de todos os direitos inerentes, né, a uma rescisão contratual, sendo que, né, se for demitido com justa causa, só vai ter direito às 2 primeiras, ao saldo salarial e às férias vencidas proporcionalmente, certo? E os demais direitos todos entram então, né, na rescisão sem justa causa. Inclusive eu fiz um quadrinho para vocês que está tanto no slide quanto lá na apostila, bem interessante, depois vocês deem uma olhadinha, tá? E aqui, finalizando a nossa aula, então, a diferença entre o aviso prévio, né, na rescisão do contrato. Então, o aviso prévio é uma comunicação realizada pela empresa ou pelo colaborador sobre uma rescisão de contrato, né? E é por meio dele que nem empregado nem empregador, né, vão ter aí surpresa com a saída desse funcionário. Então, o aviso prévio é, na verdade, para se evitar uma surpresa, né? Por isso a gente fala aviso prévio, né? Ele é feito anteriormente. E aí, então, há essa proteção mesmo, a gente diz que é uma proteção até jurídica, né? Para se evitar, né, essa questão da surpresa. E há 2 tipos, o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. O trabalhado, vamos lá, ele ocorre quando há uma dispensa sem justa causa ou um pedido de demissão por parte do empregado, né? E aí o trabalhador ele precisa trabalhar por 30 dias, sendo que a sua jornada ela vai ser diminuída aí em 2 horas, né, diárias, ou tendo aí um desconto de 7 dias ao fim do contrato, certo? E aí, nesse caso, é permitido que o empregador, então, ele desconte os valores pelo tempo não trabalhado, né? Caso aquele funcionário tenha faltas, e no dia da rescisão do contrato é que vão ser feitos os pagamentos proporcionais aí, também referentes ao salário, a 13º, a férias, porque se tem um aviso prévio trabalhado, ele vai refletir também nesses direitos, 13º, férias, né? E assim por diante. E o aviso prévio indenizado? O empregador não quer mais aquele funcionário no seu estabelecimento. Então ele fala, olha, a partir de agora você está dispensado. Então nesse caso aqui, né, quando não há essa possibilidade de continuação daquele funcionário, né, é pago aí o valor integral, né, de um salário dos 30 dias, tá bom? Então, nós temos, então, o aviso prévio trabalhado, quando trabalha mesmo ali os 30 dias, e o indenizado, né, que é, nesse caso, que não há mais interesse da continuação desse funcionário. Então, vejam
só, né? Isso é um pouquinho que eu queria trazer para vocês hoje. Concluindo, então, a necessidade da verificação da dispensa por justa causa e sem justa causa sempre, né? Que nós vimos que elas têm diferenças, né? E isso principalmente vão refletir com relação aos cálculos trabalhistas. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.